Bom dia, bom dia. Aqui com algumas questões técnicas, socorro. Bom dia, estamos em direto. Vimos aqui falar sobre a sombra. Digam-me se estão a ouvir, se estão a ver bem, façam sinais, por favor. Bom dia. Então, estava a tentar fazer o direto também no YouTube, mas tive um problema ontem no meu computador, então o meu portátil não está amigável comigo, mas vai ficar gravada a mesma sessão. E obrigada, Inês, pelo retorno. Um, Estou a gravar à mesma esta sessão e vai ficar disponível no YouTube. Não consegui fazer o streaming porque, como vos estava a dizer ontem, tive aqui uma avaria no meu computador grande, então estou assim um bocado. Mas espero que compreendam. Vou dar o meu melhor. Estamos em direto no Instagram. Estas lives hoje e amanhã vão ficar gravadas. No Instagram também, vão ficar disponíveis no YouTube, vão receber as gravações na newsletter e estou muito entusiasmada por vir aqui neste Samhain, nesta época tão forte, poder vir partilhar convosco um pouco mais sobre estas transições que nós estamos a viver, que momento é este da humanidade que nós estamos a viver e que momento é este especificamente em 2025, nesta travessia dos portais, onde também os movimentos astrológicos nos ajudam a ver melhor aqueles aspectos ocultos que estão em nós e que precisam de ser vistos. Então, bem-vindos, bem-vindas, aqui em direto no Instagram. Se quiserem deixar perguntas, por favor, façam-me todas as perguntas que vocês quiserem. Aproveitem este espaço comigo. Eu estou aqui, estou ao serviço. O meu canal está super ligado, apesar das condições tecnológicas não estarem nas melhores, como eu idealizava. Mas estou aqui, estou com o meu canal aberto, estou com o meu coração disponível para acolher as vossas partilhas, as vossas perguntas. Por favor, não hesitem, aproveitem que eu estou disponível, aproveitem que o meu oráculo está aqui para vocês. Hoje e amanhã temos aqui mais ou menos mais meia hora, 40 minutos, para irmos falando de coisas e espero os vossos retornos, espero que me façam perguntas que sejam assim boas para vos ajudar a descomplicar ou a entender um pouco melhor sobre este tema. Então, eu hoje trago-vos aqui a sombra e vou pôr os meus óculosinhos porque os 52 anos já pedem esta articulação oftalmológica. Então, eu hoje venho aqui para vos falar sobre a sombra. E a sombra é um bicho de sete cabeças ainda. Ouve-se falar muito sobre o shadow work, o trabalho da sombra, contudo, ainda há bastantes dogmas, medos, receios à volta desta linguagem, e há pessoas ainda que pensam: estás a fazer trabalho com a Isabel Angélica, uau, porque de facto eu venho desta linhagem ancestral de sacerdotisas que trabalham para lá das evidências. Então, antes de vos começar a falar de que a sombra não é o mal, é sim aquilo que não foi amado. Eu quero-vos falar um bocadinho do meu próprio percurso, porque creio que é importante para a georreposicionamento do vosso entendimento e de quem é que sou eu e que autoridade é que eu tenho para vos falar sobre a sombra. Eu comecei o meu desenvolvimento espiritual aos 17 anos e aquilo que me foi oferecido pela vida foi um trabalho de magia negra em casa dos meus pais e que revirou toda a nossa história, toda a nossa vida e que afetou também os meus avós maternos. Então, aos 17 anos, recebemos em casa esta informação de que algo estava a ser enviado, manipulado para interferir no bem-estar da família, mais diretamente com o meu pai e com a minha mãe. E esta bomba que nos caiu em cima
foi também um caminho para nos levar a este aprofundamento. O que é que se estava a passar? Porque é que isto tinha acontecido? Porque não se esqueçam, isto foi há mais de 30 anos. Eu tenho 52 anos agora. Foi em 1990. Então, quando uma coisa destas nos caiu em cima, o pensamento foi: que mal nós fizemos a Deus, o que é que está aqui a passar? Isto não tem saída, porque foi uma situação extremamente grave. Um, e houve assim todo um peso que foi colocado em cima disto, porque exatamente nós não tínhamos a informação que hoje existe. E havia também ainda mais muito misticismo ligado a tudo isto. Então, a minha mãe acabou por encontrar um espaço, uma doutrina, um centro espírita perto de nós, o Centro Espírita Isabel de Aragão, onde nós podemos também ir à procura de informação, ir à procura de consolo e de sanação, porque era disso que também estávamos a precisar. Um, e desde aí que eu comecei a abraçar, de facto, esta missão, esta visão de que eu quero saber tudo sobre magias negras para ajudar as pessoas a não terem as magias negras. E claro, aos 17 anos começa aqui toda uma história, todo um processo de descoberta em que as minhas próprias mediunidades começaram também a ser desenvolvidas, em que eu comecei a aceder a muita informação, em que eu fazia muito trabalho espiritual de apoio, de ajuda a outras pessoas, em que eu estava ao serviço às 11 da noite, à meia-noite, para ir acudir a alguém que precisava de apoio. Comecei a fazer doutrinação, comecei a entender e a perguntar muita coisa aos meus guias. Arcanjo Miguel já me acompanhava nessa altura. Então, desde os meus 17 aos 28 anos, esta foi a minha escola espiritual, onde eu pude aprofundar muita coisa. Mas faltava-me informação. Apesar dos dons, apesar da capacidade, apesar dos treinos, apesar de estar ao serviço, faltava-me qualquer coisa. E só mais tarde, portanto, já na década de 2000 e qualquer coisa, 2007, 2008, é que cheguei àquela informação que me faltava, que é o shadow work, o trabalho da sombra. E isto também na altura metia muito medo, porque a espiritualidade de Portugal, na qual eu estava mais ou menos envolvida, era muito branquinha, era muito tranquila, não havia assim grandes movimentações relativamente à sombra, porque o objetivo era ascender, 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 sair deste corpo e desta realidade e não termos contacto com aquilo que nos tornava humanos. Ora, ao abrir a Escola Iniciática Terras de Lis, que se ainda não seguem aqui no Instagram, por favor sigam. Se não seguem, se não assinam a, a nossa newsletter, por favor assinem, ok? Então, quando eu começo aqui na Escola Iniciática Terras de Lis a trabalhar o shadow work e a fazer este trabalho da sombra, eu comecei também a resgatar uma dimensão sacerdotal de mim própria, com o contacto com a minha própria sombra a outros níveis e também a recolher memórias ancestrais e a recolher ensinamentos de outros planos, de uns planos mais elevados, mais conectados com a minha alma divina, para ajudar a minha alma humana e a alma humana de todos aqueles que chegam até mim no trabalho da escola iniciática, para podermos fazer este trabalho. Então, e é aqui, a partir de 2008, 2009, que começo a marcar a diferença no panorama espiritual de Portugal, a chamar a sombra pelo aquilo que é. E a sombra não é para se negar, não é para esquecer, não é para pôr debaixo do tapete, não é para matarmos o ego, não é para recalcarmos as nossas emoções e as nossas raivas. Tudo isto que está na sombra é precisamente para nós pormos em cima da mesa, com muito amor e carinho, e olharmos o que é que está aqui e vermos nesta constelação da nossa sombra pessoal o que é que está aqui, o que é que nos motiva. Porque eu rapidamente comecei a perceber, e depois, quando abri o caminho iniciático da serpente, comecei a perceber que
A maior parte das pessoas queria estar ao serviço, tem um chamado espiritual, mas como não trabalha a sua sombra pessoal, acaba por ser motivada a partir das suas projeções não sanadas, das suas feridas não sanadas. E a parte que está oculta na sombra é a que comanda a vida. Ponto final. Isto é por observação de centenas e centenas de casos. Até o dia de hoje. Milhares de casos. Até o dia de hoje. Se isto está a ressoar convosco, deixem aqui comentários, partilhem, façam-me perguntas, digam-me coisas. Vamos aqui também tornar isto um pouco mais interativo. Eu não quero só estar aqui a debitar matéria, porque eu sou uma voz entre muitas e eu estou a partilhar aquilo que eu sei, aquilo que eu faço, a minha experiência e a minha plataforma de trabalho. Então, e ao trabalhar a sombra, nós estamos a ver tudo aquilo que está encerrado em nós, encapsulado, e que está assim guardado na divisão escura da nossa casa. Mas se eu quero que a minha casa esteja arejada, se eu quero que haja uma boa harmonia, um bom feng shui na minha casa interna, eu não posso manter aquele quarto escuro fechado à chave, à espera que a casa fique harmoniosa e em termos de feng shui energético tenho ali algo que muda totalmente a vibração da casa. Transforma a casa num espaço assombrado, sem que a energia flua. E isso acontece também dentro de nós, com a nossa própria sombra, com as nossas emoções ocultas, com as nossas feridas, com a rejeição, com o abandono. Isto tudo eu sei que faz aí tinir sinos dentro de vocês de consciência, porque é importante nós entendermos, e volto a dizer, e esse é o nome desta live, a sombra não é o mal, a sombra é aquilo que está oculto. O mal é outra coisa, é a escuridão onde não há vida, nem há alimento para a vida, só há destruição da vida. A sombra consome-nos sim, mas consome-nos energeticamente e é o mal que podemos fazer a nós próprios, porque se eu sou motivada pela minha ferida da rejeição, todas as minhas relações, seja de amizade, seja íntimas, seja de trabalho, estão a receber esse batimento cardíaco que está nos bastidores da minha própria psique e eu estou sempre a analisar, a sentir, a ver, a decidir a partir da ferida da rejeição. Se eu começo a olhar para a rejeição e percebo o que é que ela significa para mim, para a minha vida, eu estou a dar-lhe importância, sim. E estou-lhe a dar visibilidade. E isto é um trabalho que se também faz nas constelações familiares, não é? Nomear o que está oculto, nomear o que está escondido, para que o que está escondido seja reconhecido e integrado. A sombra é exatamente isto. Não é um bicho-papão, não é um fantasma que nos vai buscar, vai puxar assim a perna enquanto nós estamos a dormir. A sombra é aquela parte nossa que precisa de ser vista e normalmente esta sombra é desenvolvida até aos nossos 14 anos. É quando nós somos submetidos, na primeira e na segunda infâncias, à formatação da nossa personalidade, em que nós estamos a descobrir o nosso mapa astral, em que nós estamos a entender quem somos nós e o que viemos aqui a fazer, e o meio envolvente, social, educacional e principalmente familiar, não tem as condições de nos amparar, de nos conter, acarinhar e sanar, antes, pelo contrário, vai amplificar as nossas feridas. Então, tudo o que nós começamos a replicar a partir dos 14, 21, 28 anos vai ser submetido a ciclos. E parece que, vejam lá se isto não é verdade, aquele tema. Parece que de vez em quando aquele tema que vocês carregam desde a vossa infância se vai repetindo em relações, se vai repetindo em dinâmicas no ambiente de trabalho e que nunca está sanado, que nunca está assim tratado e vocês pensam sempre, isto está-me a acontecer outra vez, por que raio é que isto me está a acontecer outra vez? É porque há um tema basilar, crucial, que é um pilar dentro de vocês, que ainda não foi visto, não foi trabalhado, não foi amado. Então,
A sombra é aquilo que nós escondemos de nós próprios. É aquilo que não queremos que ninguém saiba. É aquilo que nós dizemos a nós próprios: se alguém souber que eu penso isto, que eu sinto isto, as pessoas vão deixar de gostar de mim. Eu não vou ser amada. É aquilo que nós dizemos: é melhor guardar isto porque se eu libertar esta raiva, eu vou assustar toda a gente. Que se eu não quiser, se eu não abraçar isto, eu vou tentar disfarçar, pode ser que ninguém perceba. Só que mais cedo ou mais tarde, as pessoas à nossa volta, as nossas relações, acabam por constelar aquilo que está guardado dentro de nós. Então, se, por exemplo, eu trago a ferida da rejeição, que me levou à competição com a minha irmã, por exemplo. E esta ferida da rejeição, que me levou à competição com a minha irmã, eu começo a plasmar em todas as mulheres à minha volta. Todas as mulheres que se aproximam de mim, eu vou começar a projetar nelas a ferida que eu carrego da competição com a minha própria irmã. Porque me sinto rejeitada. Então, antes de me sentir rejeitada, eu já estou em competição com aquela mulher, porque se eu perceber que ela me vai trair, eu vou atacá-la primeiro. E depois vimos nos queixar que todas as mulheres têm inveja de mim, por exemplo. Quando na realidade está aqui um fio bem lá para trás que vem desta ferida da rejeição, que alimentou a inveja, que alimentou a competição. E muitas vezes é isto que comanda as nossas relações de chefia. É isto que comanda as nossas relações com as outras mulheres. É isto que comanda as relações com a nossa própria mãe. É isto que comanda a relação connosco próprios, por exemplo. Se o meu pai não está presente, se a minha mãe não está presente, se isto é fundamental no meu mapa astral, se isto é fundamental no meu ser, na minha psique, na minha forma de estar, na minha forma de viver, eu vou caminhar pela vida sempre coxa, porque há aqui assuntos e temas que vão sendo guardados no fundo da minha psique, mas que vão estar a mandar a informação para as minhas escolhas, para as minhas palavras, para as minhas reações, para os meus pensamentos, para aquilo que eu sinto. Ok? Isto faz sentido para vocês? Não se esqueçam, aproveitem, façam-me perguntas aqui em direto. No YouTube vai ficar gravado porque não consegui pôr a gravar, problemas técnicos, fiquei sem o meu computador grande e não consegui resolver aqui a situação no meu portátil. Mas aqui no Instagram vocês podem fazer perguntas em direto. Aproveitem. Aproveitem, façam perguntas oraculares. Aproveitem que eu estou aqui e o meu canal está conectado, está ligado e eu estou em comunicação convosco e eu estou a receber no campo aquilo que vocês precisam de ouvir. Então, a sombra, quando não é trabalhada, vai então influenciar as nossas decisões, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas ações e as nossas palavras. Perdão. E quando também a uma escala maior ela não é trabalhada e não é vista, vamos abrir a porta para as nossas vidas passadas e vamos atrair a reverberação destes temas que estão disponíveis no nosso campo mais alargado e vamos começar a atrair até o aqui e agora ondas eletromagnéticas que amplificam aquilo que está dentro de nós e que não é visto. E é por isso que, quando eu comecei a trabalhar mais dentro do xamanismo e comecei a tomar as plantas sagradas, como a ayahuasca, São Pedro, etc., e comecei a trabalhar com estas plantas nestes círculos sagrados, que feridas eram estas que eu trazia, esta raiva que eu trazia em relação ao meu pai, por exemplo, porque isto é tudo real. Eu estou-vos a falar de coisas que eu conheço em primeira mão.
O meu corpo sempre me foi dando estes alertas. Se eu, ao trabalhar tudo isto que as plantas e as medicinas sagradas e o xamanismo foi ajudando a aprofundar, a perceber, a entender melhor as motivações da pessoa ferida, a entender melhor as motivações daquela sombra oculta, ajudou-me também a entender melhor como é que eu consigo ver a vossa sombra. E também a apaziguar-me com este meu dom de olhar para cada um de vocês, de sentir o vosso campo, de me conectar com a vossa alma e vocês dizerem-me: Isabel, eu preciso de ajuda, o que é que eu faço? E eu conseguir ir convosco fazer esta arqueologia precisa, delicada de, olha, aconteceu-te alguma coisa com esta X idade que te poderá ter levado a esta informação de dor dentro de ti? E normalmente 99% dos casos a informação está correta. Eu chego lá. Eu chego lá porque tenho essa capacidade e, acima de tudo, porque vocês querem muito também receber esta sanação e este entendimento. E ao fazermos esta arqueologia da vossa sombra, da minha sombra, da nossa sombra, nós estamos a entrar num campo de intimidade absolutamente profundo, onde normalmente é a nossa criança interior que está lá a sustentar todo este peso, todo este silêncio, toda esta raiva, toda esta tristeza, toda esta desilusão, toda esta dor. E não é justo continuarmos a deixar a nossa criança interior a sustentar tudo aquilo que nós adultos não queremos nomear, não queremos ver. Não me parece correto, porque queremos avançar para na vida, queremos florescer, queremos abundância em todas as áreas da nossa vida, mas não queremos fazer o trabalho estrutural de ir lá atrás e ver o que é que a nossa criança está a sustentar às suas costas. Sentem isto? Isto é perceptível para vocês? Conseguem? Eu sinto que sim, porque parece que agora todos respiraram fundo, não é? As pessoas que estão aqui a assistir ao vivo, parece que respiraram fundo. Então respirem mais fundo comigo. Se nós acumulamos estes processos de dor e de trauma dentro de nós, a sociedade à nossa volta não nos ensinou e não nos ensina a cuidar desta dor e a transformá-la. A sociedade à nossa volta está feita e desenhada para os coitadinhos. Isto agora é a linguagem Isabel Angélica. Para quem me conhece já sabe o que é isto. A sociedade, a cultura, onde nós vivemos, o ambiente familiar, as nossas estruturas de segurança não estão trabalhadas para sustentar e ajudar-nos a fazer o processo da transição da dor para o dom, da dor para o amor. As estruturas, antes, pelo contrário, sustentam e defendem a vitimização, os coitadinhos, e não há espaço ainda, em larga escala, para que o poder pessoal e o amor próprio sejam manifestados e expressados a partir da nossa soberania. E aqui está um problema, porque se a minha dor, que foi disputada por um trauma, não é vista, não é trabalhada, então a minha psique interna de uma criança, que é a minha criança interior, ela vai transformar este trauma numa informação de sofrimento. Eu vou começar a criar dramas e histórias à volta deste trauma. E quando eu chego aos 20, 30, 40 ou 50 anos, às vezes aos 70 e 80 anos, como não cuidei desta informação porque não tive como, porque a sociedade não está preparada, porque não tive coragem, porque eu tenho medo, então esta ferida que nasceu de um nó pequenino, mas impactante,
criou um novelo gigante cujo princípio e o fim já não conseguimos perceber onde é que está. E é por isso que eu digo, e muitas vezes há pessoas que dizem: Isabel, eu quero muito trabalhar a minha sombra, eu quero muito fazer o shadow work, mas eu tenho medo. E eu pergunto sinceramente, e agora olhem-me nos olhos, mas preferes ultrapassar esse medo e ganhares controle da tua vida? Ou é preferível o medo de viver no medo? Isto é muito importante, porque se eu vivo no medo por causa do medo, eu não estou a trazer evolução à minha alma. Eu não estou a trazer a sanação dos meus padrões que vão libertar as próximas 7 gerações. Eu não estou a honrar também as minhas ancestrais e os meus ancestrais que deram a vida para que eu pudesse vir fazer diferente. E aqui estamos neste ponto essencial. Eu venho de uma linhagem de mulheres e de homens que têm determinadas características. E eu considero-me a ovelha arco-íris desta minha linhagem. E comecei a trabalhar e a fazer limpezas, processos, etc., que tocam na responsabilidade que eu tenho para com a minha própria sombra. E com isso eu percebi que as minhas linhagens começaram, finalmente a respirar de alívio, porque, benza a Deus, ela começou a fazer este trabalho. E o mais impressionante disto é que, apesar dos meus sobrinhos e da minha irmã não seguir o mesmo trabalho que eu, mas estamos ligados, a minha sobrinha já me disse obrigada porque eu não sei o que é que tu fazes, mas eu sinto que eu já não carrego coisas que pertencem a ti e às vossas ancestrais. E isto é incrível. Então, a pergunta é: se a sombra não é o mal, é aquilo que escondes em ti próprio, em ti própria, tu preferes viver com o medo do teu próprio poder, da tua própria capacidade de sanação, da tua própria. Do assumires a tua soberania, a tua visão, os teus dons. E, obviamente, trabalhar a sombra vai doer. Mas a dor dói ao entrar e também dói ao sair. Só que ao doer para sair, estamos a expandir. Quando eu alimento a dor e a mantenho cá dentro, eu estou a contrair. Então, como é que eu a contrair e neste movimento assim eu posso trazer até mim saúde, abundância, boas relações, um bom trabalho, coisas que me realizem? Como é que se eu estou na vida assim, a proteger-me e com medo, e a saber que tenho algo, um vazio dentro de mim que não é preenchido, não é visto, como é que eu vou atrair aquilo que atraio com este movimento de expansão, de abertura? Ok, eu até posso ter medo, mas eu vou, porque eu não estou sozinha, eu não estou sozinho. Eu tenho pessoas ao meu lado, eu confio no trabalho de Isabel Angélica. Há outras pessoas a trabalharem muito bem, que podem acompanhar tudo aquilo que nós precisamos de ver. Estão-me aqui a perguntar se a perspectiva da sombra é a que Jung traz. Jung foi um dos tradutores, mas este trabalho da sombra é muito mais antigo na humanidade. Eu tenho memória de nos templos antigos do Egito, nós já fazemos muito trabalho da sombra. Aliás, o trabalho nos templos antigos do Egito e na Atlântida era precisamente nós fazermos um caminho iniciático durante vários anos para nos prepararmos para morrer, no sentido de que trabalhávamos as nossas limitações, recordávamos os nossos dons, punhamos em prática a nossa devoção, estávamos ao serviço da deusa, do espírito aqui na Terra, e isso obrigava-nos a fazer a iluminação dos nossos vários chakras, porque na sabedoria egípcia nós temos a nossa Kundalini, a nossa serpente, que está adormecida no fundo das nossas costas, e na tradição hinduísta também. E quando nós começamos a fazer o trabalho da sombra,
A serpente que estava adormecida vai subindo e despertando até sair pela nossa terceira visão. E à medida que a serpente vai saindo, vai despertando a informação que está guardada nos nossos chakras. O primeiro chakra tem a ver com a família, a tribo e a pertença e a terra. O segundo chakra tem a ver com a criança interior e a segurança emocional. O terceiro chakra tem a ver com o poder pessoal. O quarto chakra, que é o coração, tem a ver com a abertura e a voz interior também, de ouvirmos a partir do coração e do nosso ventre, depois a garganta e por aí afora, até que a serpente sai através da nossa terceira visão. E isto era símbolo de que aquela pessoa, quando energeticamente há uma ascensão da serpente, que agora é conhecido como o trabalho de ascensão da Kundalini, implica um despir muito sério, muito profundo, muito sincero de tudo aquilo que nós carregamos, não só pela nossa ferida pessoal, mas também pela nossa linhagem, pelas nossas vidas passadas, pelo estado do consciente coletivo da humanidade. Que trabalho imenso, contudo, o que eu sempre defendo é que, se não for eu a fazer agora este trabalho, quem é que o vai fazer? Eu, tu, que chegas aqui a esta informação e que conheces e que conectas e que percebes e que desperta a tua atenção. Se não fores tu a fazer agora o trabalho, quem é que vai fazer? Vão ser os teus filhos, os teus netos? Vais deixar esta informação para a posteridade? Com tudo aquilo que está a acontecer agora na humanidade, em que efetivamente o mal está à solta. Basta vermos como é que está o estado da psique humana, como é que estão estes movimentos de guerra e de competição, e para percebermos que o mal está à solta. E o mal ancora nas sombras não resolvidas de cada um de nós, porque é a informação que nós guardamos aqui dentro de nós e que abre um corredor de informação. E, no fundo, nós próprios, nós queremos servir a vida, nós queremos servir a luz, nós queremos servir o Espírito, Deus, Pai, a Deusa, nós queremos estar ao serviço da nossa própria alegria. E isto, o medo não pode mais prevalecer, não é? O medo não pode mais trazer a informação da limitação, de dizer eu não sou capaz, isto não é para mim. Mas se estás a sentir o vazio, se estás a sentir o buraco negro, é para quem? É para ti. O trabalho da sombra, transformar esta sombra em luz, a dor num dom, o vazio no amor, esse trabalho é teu, pertence-te. Não há mais ninguém que o possa fazer por ti. Eu posso te apoiar, abrir-te caminhos, ajudar-te a ver aquilo que ainda não consegues ver. E esse é um trabalho que eu adoro, amo fazer, porque para mim é clara a informação que chega da tua alma, que chega da tua criança interior, que chega da tua ancestralidade, que chega da tua informação de vidas passadas, que diz que, atenção, está aqui o meu ponto de sofrimento, de dor, que é preciso desbloquear. E fazer esta arqueologia para mim é uma bênção, porque quando os meus pacientes, clientes, alunos do Caminho Iniciático da Serpente, pessoas que fazem os atendimentos comigo, me dizem: Isabel, eu quero descobrir o que é que está aqui, bora, vamos, porque é mais uma centelha de luz que se acende, é mais um pilar de luz que está ao serviço do Espírito na Terra, é mais um pilar de luz que está empoderado, que está em afirmação absoluta sobre a sua própria vida, ao serviço da vida, pela vida, com a vida. E esta é a bênção de podermos, nestes tempos, também usar as ferramentas e as tecnologias espirituais que existem, sejam as xamânicas mais antigas, sejam as que vêm do templo da chama branca, ao serviço da Mãe Divina na Terra,
Vamos aproveitar esta bênção de olharmos para as nossas dores, para as nossas sombras e entender as pepitas de ouro que estão na sombra. Todo o meu trabalho transcorrido, desde os meus 17 anos até agora, levou-me a criar um programa online que é das melhores coisas que eu já fiz até hoje, das mais inspiradas, das mais bonitas que eu já fiz até hoje, que se chama A Sombra Dourada. E é um programa online onde navegamos por todas estas nuances, estas multidimensões internas da nossa própria sombra e onde vamos ancorar a nossa plataforma de sanação no xamanismo. Vejam só. Como é que o xamanismo nos pode ajudar aqui? Porque vai muito para lá do pensamento ocidental atual, dos últimos 2 séculos. Vai para a história da nossa própria alma, vai para a nossa própria ancestralidade e o nosso corpo, que tem ADN de terra, reconhece a informação que vem dos códigos xamânicos, do ar, do fogo, da terra, da água e do como isso nos apoia neste mergulho da nossa própria sombra, onde nós podemos invocar os nossos ancestrais que já fizeram caminho e que estão ao serviço através da nossa equipa de guias para nos poder sustentar neste abertura de olhos, nesta abertura de consciência e podermos dar um dicionário àquilo que sentimos. E aquilo que sentimos é tão belo e é tão frágil que precisamos ser nós a cuidar disso e deixar de depositar tudo isto nas costas da nossa própria criança interior. Uma irmã partilha aqui como escreveu Bill Plotkin: a verdadeira espiritualidade tem mais a ver com o processo de descida do que da ascensão. É isto mesmo, é isto mesmo. Eu, para poder chegar ao coração do Pai, eu tenho que ir primeiro ao ventre materno. Eu tenho que ir primeiro ao meu próprio ventre, seja eu uma mulher ou um homem. Eu tenho que ir às minhas grutas mais antigas, mais escuras, para perceber onde é que estão os meus nós, para perceber onde é que estão escondidas as pepitas de ouro, porque uma ferida de rejeição, uma ferida de abandono, vai poder ajudar-nos a descobrir uma pessoa que é super corajosa e que tem um espírito de, de liderança que vai inflamar outras pessoas a também fazerem e a ocuparem o seu lugar. Uma pessoa que já passou muito a nível da ferida da injustiça, se calhar vai se tornar uma advogada excepcional, uma pessoa que vai para a rua e defende causas e que vai defender a vida e que vai inspirar outras. Então, há tudo aquilo que nós guardamos e que parece um bicho de 7 cabeças, na realidade é a nossa potência, é a manifestação do nosso lado mais luminoso, mais resplandecente que nós podemos ter acesso. A sombra é isto. A sombra é a nossa luz. Mas ela não se transforma em luz assim, num estalar de dedos. É preciso fazermos um caminho, é preciso olharmos para ela, é preciso identificá-la. Preciso um bocadinho de chá. Então vamos aqui respirar fundo. Está aqui uma energia muito boa. Obrigada por estarem aí, por estarem a assistir, por estarem aqui também comigo a fazer esta conexão. Então, gostava de vos oferecer assim agora um pequeno exercício. E imaginem que estão a olhar para este ecrã, estão-me a ver a mim neste momento, e eu funciono como um espelho vosso.
Eu abro aqui o meu campo para ser o espelho de cada uma das pessoas que me está a ver neste momento. E respira fundo, inspira, expira. O que é que tu vês neste espelho? Alguma coisa que te provoque orgulho, alegria, a beleza? Ou alguma coisa que te traz desconforto? O poder que eu espelho de ti traz-te desconforto? A beleza que eu espelho de ti traz-te desconforto? E é neste espelho que eu constelo agora, que é o teu espelho. Vais perguntar a ti próprio, a ti própria: o que é que eu desejo fazer com a minha sombra pessoal? Qual é a minha soberana vontade? Também te podes perguntar o que é que sentes dentro de ti que te impede de chegar a esta cura, a esta sanação, a este entendimento da tua própria sombra. E respira fundo e vai escutando aí as tuas respostas. O tempo é agora. E eu, como teu espelho, digo-te: se não for agora, vai ser quando? Se não fores tu, quem é que vai ser? E vamos respirar fundo e liberto-me assim de ser este espelho. Quero já avançar aqui uma informação. Eu amanhã vou lançar uma coisa muito especial que espero que sintas o quanto te poderá ajudar a realizar este trabalho da tua sombra, a transformares isto que está na escuridão em luz, a acenderes as tuas próprias funções internas de percepção, de entendimento, de recuperares e manifestares o teu poder, os teus dons, de efetivamente entenderes a tua fibra, a tua garra, a tua força, de pôres em contacto a tua criança interior com a pessoa adulta que tu és agora, para escutares os seus sonhos, as suas brincadeiras, as suas partilhas, as suas fantasias. A sombra é densa, é escura, mete medo, mas aquilo que tu vais descobrir de dourado dentro dessa sombra é poder, é ação, é tesão pela vida, alegria, é tudo aquilo que tu rezas e procuras e que está literalmente dentro de ti. Amanhã voltarei aqui, novamente às 11. Se tiverem perguntas, por favor, guardem essas perguntas. Amanhã façam. Eu quero mais interação, eu quero que vocês falem comigo. Vocês não falem comigo, não falam comigo, mas podem falar também por mensagem privada e eu tomo conta também de todas as vossas perguntas e agradeço-vos profundamente estarmos aqui e amanhã há mais.